Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. A bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. É o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. De que entre ali o Rei da glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem
já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo 3. No versículo 13. Até o versículo 22. 1 Pedro, capítulo 3. Do versículo 13 ao versículo número 22. Hoje à noite o nosso objetivo não é fazer uma exposição bíblica desse texto, ou uma exposição bíblica doutrinária específica, mas é trazer uma abordagem histórica para nós aprendermos um pouco das raízes da fé protestante aqui no Brasil. Como foi, como se desenvolveu e hoje como tem se encaminhado a fé protestante. Mas esse texto que nós estamos diante dele está intimamente ligado ao que nós vamos escutar e aprender e conhecer um pouco nesta noite. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a tua palavra em nossos corações,
a partir desse texto de 1 Pedro 3, também, Senhor, que possamos aprender, Senhor, as raízes de pessoas que te servem, que passaram por esta terra também, Senhor, e foram, Senhor, pessoas que sofreram pelo Evangelho, estavam prontos a dar razão da esperança que havia neles. Nos ajuda a entender a nossa herança e como resgatar, Senhor, princípios que possam estar perdidos. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Você sabia que a primeira tentativa cristã missionária no nosso país foi trazida pelos calvinistas? Por incrível que pareça, porque hoje, quando se fala de missões, falam que nós, calvinistas, não somos missionários. Mas a primeira tentativa de trazer as missões no nosso país foram por franceses, enviados pelo próprio Calvino, para que então implantasse uma fé protestante e uma tentativa de esperança para essa nova colônia que estaria sendo fundada aqui no nosso país. No entanto, é necessário explicarmos um pouco do contexto em que se vivia, mas antes disso, esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, foi vivido por aqueles irmãos que, numa tentativa missionária de trazer a verdade do Evangelho para esta terra, foi então frustrada. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15, no versículo 13, ele inicia trazendo um questionamento. Ora, quem é que há de vos maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem que vai maltratar alguém que zela pelo que é bom e pelo que é correto? A resposta é: alguém mau, alguém que não é zeloso, alguém que não tem apreço nenhum pelas Sagradas Escrituras e pelo próprio Deus. No versículo 14 ele vai dizer: olha, mas, mesmo se vocês forem zelosos e vocês sofrerem por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Mateus 5, nas bem-aventuranças, termina justamente dizendo isso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, mentirem e intentarem todo mal contra vós. E aí o texto de Pedro traz uma palavra muito corajosa, dizendo: olha, não vos amedronteis, no versículo 14, com as ameaças, nem fiquem alarmados, mas se santifiquem em Cristo, como o Senhor em vosso coração. Estejam prontos a dar razão da fé que vocês creem. Estejam prontos a dar razão da fé naquilo que vocês creem. E então começa-se essa vinda de alguns protestantes para a nossa terra. E o contexto histórico na França e no Brasil estava então na Reforma Protestante. 1507, Lutero inicia em um momento histórico, trazendo então ali em Wittenberg, pregando as 95 teses. E isso se alastra por toda a Europa: França, Inglaterra, Escócia, Suíça. E então, nesses países, começa-se então uma perseguição contra os protestantes. E tudo que os protestantes queriam era um local de paz e esperança, que eles podiam viver de maneira próspera e seguir a sua fé. Esse era um contexto em que era buscado pelos protestantes. Muitas raízes católico-romanas, muitas tradições que continuavam presentes na vida e na tentativa de que, quando mudava um rei, mudava-se a religião. E isso vai perdurando por vários anos no decorrer da história e havendo guerras entre católicos e protestantes. Existe um personagem, Nicolau Durand de Villegagnon, e ele veio com um projeto para uma França antártica, que seria justamente uma França
uma colônia da França aqui no nosso país, onde hoje se encontra ali na Baía de Guanabara, essa colônia sendo um refúgio protestante. Villegagnon, ele era um vice-almirante, ele tinha um posto de cuidado de uma cidade. E ele gastou toda a sua vida para obter uma aposentadoria e ser reconhecido. Ele queria ser reconhecido de alguma forma. No entanto, toda a sua jornada militar foi uma jornada cruel. Ele conseguiu as coisas por meio da força, por meio de maneiras que não foram justas. E essa cidade que ele estava cuidando, ele continuava com as mesmas práticas que ele seguia. No entanto, tinha um jovem capitão que foi reconhecido pelo rei Henrique e que estava tendo proeminência naquele condado do que ele. Então, esse capitão estava tomando a liderança e resolvendo todas as questões que ele, que era um vice-almirante, deveria então coordenar. Ele, sabendo que iria perder seu posto, não sabia mais para onde ir ou o que fazer, ele começou a receber emissários que vinham desta terra e dizia como essa terra era muito boa, uma terra fértil, muito bonita, cheia de recursos, e que esse local seria um local de prosperidade. E ele olha, então se canta e quer vir para cá, queria vir para essa região, mas ele não tinha condições, porque ele precisava de ter uma boa condição financeira para bancar tudo. As pessoas para virem, para trabalhar, para sustentar, os navios, os trabalhadores, as ferramentas, tudo isso, e ele não tinha condições para isso. Então ele precisava do apoio do rei para que isso acontecesse. O que foi que ele fez? Ele viu o contexto, ele começou então a perceber que os protestantes estavam querendo uma terra, e ele tinha a possibilidade de dar essa terra. Só que ele não tinha nenhum apoio nem dos protestantes, nem do rei. E ele então começa a falar dessa terra, e começou então pelo desejo que os protestantes tinham, de ir para um local de paz, que pudesse ter a sua liberdade religiosa, e seguir os princípios da fé deles. Encantou muitas pessoas. No entanto, além dessas pessoas, precisava de mão de obra para construir um forte, construir uma terra. E ele então, por meio dessa articulação engenhosa, os protestantes começam então a apelar ao rei que comprasse essa ideia. E apareceram muitas pessoas dispostas aí. Começa-se então essa vinda dos franceses para as nossas terras. Quando chegam aqui, os 2 primeiros anos, em 1555 foi a chegada deles, veio Villegagnon, seus familiares, alguns protestantes, mas a grande maioria das pessoas que ele conseguiu trazer nessa colônia eram pessoas que tinham proficiência em sua mão de obra, mas moralmente eram pessoas que não tinham expectativa nenhuma de viver mais naquele país, porque eram pessoas que estavam sendo rejeitadas. E com promessa de uma boa vida, um salário alto, chegaram então a esse contexto. E funda-se então a colônia na Baía de Guanabara como um refúgio protestante. E então funda-se a França Antártica, um refúgio protestante e uma expansão francesa. Naquele tempo estava em guerra Portugal, Espanha, França, os ingleses. E para ter o domínio desse lado e tantos recursos que estavam vindo, era necessário que eles tivessem uma base de apoio. E a primeira coisa que o rei falou para que ele enviasse e mantesse os recursos era que fizesse um forte, para que eles pudessem então estar seguros e tudo aquilo que foi investido e enviado não fosse perdido. Então, Villegagnon, ele constrói esse forte, Coligny, na ilha de Sergipe, que vem ser a
ali na Baía de Guanabara. 2 anos depois, começa a surgir alguns problemas. Vilagagnon não muda. Ele continua sendo aquele mesmo líder carrasco. Algumas pessoas começaram a surgir porque falta de alimento, falta de material, as pessoas estavam morrendo por trabalho demasiado e começaram com a tentativa de trabalhar muito para adiantar, mas as pessoas começaram a perceber que elas estavam escravizadas. Aquelas pessoas que ele levou, ele escravizou. E então, elas estavam com fardo. Alguns se reuniram e começaram a tramar como resolver aquilo. E alguns deles planejaram matar Vilagagnon, falando com um dos seus seguranças. Tudo estava bem arquitetado. Só que vazou a informação. Ele então prendeu todos os que estavam envolvidos e matou 4 homens nessa tentativa. E daí então, com uma espécie de remorso, de comoção, ele percebe que essa colônia não vai para frente se as pessoas que estão nela são pessoas que não eram pessoas de boa índole e nem pessoas trabalhadoras. E então ele percebe que ele precisa melhorar a qualidade das pessoas que estão ali presentes. E então, em uma assembleia na igreja de Genebra, eles vão com a intenção de chamar alguns homens, algumas famílias, para estar ali presente. Ele então, em conversa com a sua proximidade com o protestantismo, ele começa então a conversar com Calvino e querer que alguns protestantes fossem enviados, porque o que era noticiado na França é que estava indo tudo muito bem, o forte estava sendo concluído. Agora precisava estabelecer a parte civil e eclesiástica. Em 2 anos foi construído um forte. As pessoas agora têm um local seguro para o protestantismo. E ele pediu que ele mandasse pastores e pessoas que tivessem profissões para que outras pessoas fossem treinadas e que também pudessem povoar aquela terra, mandando famílias, mulheres, jovens, para que pudessem então se instalar. Isso foi colocado diante da Assembleia Geral e muitas pessoas ficaram então adeptas e loucas para estar nesse local. A igreja mandou então uma comissão em que estavam presentes vários homens, em torno de 14 homens, suas famílias, alguns filhos, estavam presentes mulheres, crianças, enviadas então para essa nova terra, um ambiente de segurança e liberdade para se pregar o Evangelho. 2 pastores, Pierre Richier, Guillaume Chartier, foram enviados e diariamente eles tinham um trabalho de pregação. Eles se revezavam. Um dia um pregava, outro dia outro pregava. No domingo um pregava em um turno, no domingo outro pregava outro turno. Foi enviado um pedreiro, Jean do Bordel. Foi enviado um carpinteiro, Mathieu Verneu, um caldeireiro, André Lafont, que mexia com metais, fazia ferramentas, e também Jacques Lebalu, que foi um dos últimos huguenotes que foram então martirizados, e ele era um alfaiate. Esses homens então foram enviados e eles são personagens importantes que ficaram gravados na história. Além deles, haviam outros colonos incluídos, mulheres, crianças, mas a documentação sobre todas as pessoas que foram enviadas, ela é limitada. Na saída em que eles entraram no navio até chegar então no Brasil, eles saíram de lá em 1576, e nessa ida já começou a aparecer alguns problemas. No navio não tinha comida, e os oficiais diziam que o problema foi porque alguns saquearam, tiveram alguns problemas.
Durante toda a viagem, aqueles homens saqueavam, agindo como piratas, qualquer navio que eles viam. E chegou um momento que os pastores olharam e disseram: isso aqui está errado, isso aqui é roubo. Teve um momento que eles saquearam os navios, jogaram os botes fora do navio, quebraram o leme e tudo aquilo e deixaram o navio à deriva, com muitas famílias. Eram homens maus que estavam se aproveitando da fé para então poder fazer e executar a sua vontade. E esses homens então, eles vieram, chegaram no país, e quando Villegagnon começou a conversar com eles, eles tinham expectativa de que agora vai dar certo. Por quê? O que aconteceu em Genebra com Calvino foi uma coisa extremamente excepcional. Genebra era uma pequena cidade de pessoas pobres, pessoas iletradas, que não tinham nenhuma perspectiva de vida nem de futuro. Só que naquele período, Genebra já era a segunda vez que Calvino já estava ali presente em Genebra. A primeira vez que Calvino foi para Genebra, ele ensinou as questões doutrinárias e as pessoas disseram: isso é loucura, eu não vou abandonar essas coisas, e mandaram Calvino embora. Logo depois chamaram novamente Calvino e disseram: olha, é isso que a gente quer, não dá para viver de outra forma. E Genebra então virou um local próspero de esperança, onde tinha escolas, onde tinha orfanatos que as crianças estavam sendo cuidadas, onde tinha emprego, onde tinha norma, onde tinha leis, onde tinha uma igreja forte, onde tinha preparação de ministros, onde tinha preparação de pessoas para estarem na vida pública. Então Genebra virou um sonho. Então o que foi que ele fez? Eu quero aquilo que está em Genebra para colocar aqui nessa terra que estou fundando. E diante disso, inicialmente, começou-se essa vida esperançosa. As pessoas ouvindo a palavra de Deus diariamente. Todo aquele povo, muitas pessoas sendo convertidas, famílias sendo transformadas. E nesse contexto de pregação, ensino constante, surge então uma pessoa que estava no meio daqueles homens, em que tinham esperança de ser um ministro também naquela região. E ele percebeu que, daquela forma, daquele sistema, ele não seria aceito. Com Itaque, ele começa então a se aproximar de Villegagnon e começar a antecipar os sermões que viriam à frente. Como ele era alguém que era extremamente conhecedor tanto do francês como do latim. E o sermão que, como era uma pregação sequencial, os sermões que viriam nas próximas semanas, ele começou a levantar dúvidas e questionamentos no meio daquele povo, também em Villegagnon. E toda vez quando a congregação agora estava começando a sentar para ouvir a pregação, já havia um cheio de dúvidas por conta da atitude desse homem. Ele queria então a proeminência e o cargo que tinham os ministros, e ele começou no meio daquele povo, está trazendo essas dúvidas, porque ele era alguém que tinha muita habilidade nas palavras, ele sabia como argumentar, e muitas vezes os ministros eles não tinham controle de tudo que estava acontecendo. Tinha pregação pública, tinha pregação no domingo, mas eles estavam então de maneira sorrateira, e ele conseguia pegar as dificuldades, as limitações e reverter para o seu benefício próprio. E ele fez isso com Villegagnon. E chega então alguns pontos principais que são os sacramentos: batismo e Santa Ceia. Muitas pessoas foram convertidas, outras não. Mas todos se reuniam para ouvir a palavra. Nem Villegagnon, nem Cointac, eles participavam da ceia, porque eles não eram membros, eles não eram professos. E esse foi o primeiro dilema que teve. O pastor Echier, ele então explicou para eles, e eles professaram a sua fé, e começaram então a participar dos sacramentos. Foram batizados,
professaram a fé, começaram a participar dos sacramentos. A primeira coisa que começou então, a partir que eles eram membros oficiais desse corpo, foi questionar sobre os elementos. Por conta da tradição que vinha católico-romana, eles tinham algumas exigências de como o pão deveria ser e que o vinho fosse misturado com um pouco de água. Eles levantaram esse questionamento e os pastores mostraram que, biblicamente, não tem nenhum princípio que traga isso. É uma tradição que vem de Clemente de Roma, por meio da Didaquê, mas não tem nenhuma ordenança bíblica. Voltando ao princípio da reforma, que é somente as Escrituras. Logo depois de algumas semanas, vai ter então um casamento, onde todos estariam presentes, e na sequência, no dia do casamento, iria cair um texto que pregava sobre o batismo. O que foi que esses homens fizeram? Começaram a dizer que o batismo que estava sendo aplicado ali não era válido, porque faltavam alguns elementos da água, que eram acrescentados por uma tradição romana também, que era sal, óleo e saliva. E eles novamente argumentam que não tem nenhum princípio bíblico. E nesse momento, o pastor, ele se encheu de coragem e veemência, onde isso já estava sendo alastrado no meio de toda aquela congregação, de todo aquele povo. E ele prega dizendo que esses ensinos são ensinos de inimigos da fé, de inimigos que são contrários à palavra de Deus. E que tais pessoas que têm tais posições não se submetem à autoridade divina, mas estão apegadas às tradições. Então, quando nós olhamos e vemos esse contexto, começa-se então uma perseguição. Villargagnon, ele se levanta publicamente e ele desonra tanto a autoridade como o ensino, e começa assim um ambiente então hostil de perseguição. Diante disso, há uma tentativa de se reconciliar, mas aquele homem Cointac, ele começa então por trás. E para resolver o problema, os ministros disseram: olha, vamos resolver esse dilema. Nós vamos pegar essa dúvida e vamos mandar para a igreja da Alemanha e vamos mandar para Genebra para saber o que é que eles dizem. Eles mandam os artigos, recebem a resposta, mas no retorno, o próprio Cointac, ele observa que realmente estava errado e ele volta atrás. Mas quando ele vai dizer para Villargagnon, Villargagnon não aceita mais. Ele vai então exortar, falar com esse homem, e ele é expulso da colônia. Cria-se então um ambiente de perseguição, e assim, um conselho que tinha sido fundado, onde os homens ajudavam no governo, as orientações, Villargagnon então tira o poder de todos, e a partir de agora, ele que decidia como todas as coisas deveriam ser. Ele expulsa o pastor Richier, o outro, o mais novo, já estava então na França, porque ele foi enviado para levar a carta, e de lá foi decidido que ele não voltaria mais. Nesse contexto de perseguição, começa a expulsar todos aqueles que são contrários da ilha e são colocados no continente. Começa-se então uma pequena colônia, e eles estão tentando voltar para a França e esperando para que a embarcação saísse, e Villargagnon fica segurando tudo isso, esse período. Diante disso, eles são chamados para que eles esclarecessem tudo aquilo que eles criam. E somente com o papel e o lápis surge então a Confissão de Fé de Guanabara, que foi a confissão de fé produzida aqui no nosso país, onde ele começa citando esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15, quando ele diz assim, olha, ele usa somente essa referência: estando sempre preparado
para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. E eles começam a descrever as doutrinas desde as Sagradas Escrituras, mostrando que todos os cristãos deviam estar prontos a dar razão pela sua fé, mostrando que todos aqueles que estavam ali estavam assinando de maneira unânime tudo aquilo o que eles criam, e começam a descrever as doutrinas de uma maneira muito bela. E então, nesse contexto de conflito e de perseguição, eles começaram a tratar sobre a proibição de muitos participarem da ceia do Senhor, por motivos de vida moral, por motivos de alguns protestos, e ele ensina e restringe que somente pode participar da ceia do Senhor aqueles que estão alinhados com a doutrina calvinista, porque ele foi chamado para isso. Diante desse contexto de perseguição, há então o martírio de alguns homens. Muitos fogem, muitos começam a viver juntamente com os indígenas, muitos conseguem entrar em embarcações e ir para a Europa e de alguma forma chegar na França. Mas os 4 homens que foram mencionados anteriormente, eles foram então martirizados e morreram afogados por não voltar atrás da fé que eles criam. E eles então tiveram tal coragem, e por conta do ímpeto de um só homem, uma esperança de uma fé reformada sendo aplicada em nosso país, onde possivelmente uma influência protestante e calvinista na colonização de muitos países traz uma moralidade e uma esperança cristã extremamente diferente. Esses homens foram mortos afogados por seguir os princípios da confissão daquilo que eles criam, professando a fé daquilo que eles criam. Eles foram mortos afogados após renunciar à fé calvinista. No momento da execução desses homens, eles estavam cantando salmos e orando, oferecendo um testemunho de fé e resistência até o fim. Então, a grande diferença que nós podemos observar desses huguenotes, que são o mesmo equivalente aos puritanos na Inglaterra, os huguenotes na França, foram homens que começaram essa fé e foram coerentes até o fim. Não é à toa que o cântico que nós cantamos, do Inário 155, que foi escrito por Lutero, ele termina dizendo assim: se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Esse é o contexto da reforma protestante. Foi que eles sabiam que estavam dispostos e que possivelmente eles morreriam por conta da fé que eles tinham. E é algo, meus irmãos, que nós devemos entender, que nós fazemos parte dessa herança. Você consegue entender o que significa essa palavra? Protestante. São pessoas que protestam. São pessoas que não estão de acordo com nada aquilo que vai de encontro à palavra do Senhor. Se não condiz com a palavra do Senhor, nós não concordamos, nós protestamos. Nós não aceitamos. Nós não nos submetemos. Por quê? Só temos um rei. Só temos um Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz: há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Esse é o contexto da fé protestante, onde por um pouco de água que seria colocado no vinho, por conta de algumas gotas de suor, óleo e saliva,
homens foram mortos por não submeter aos caprichos de um governante mau, de um homem mau. Isso mostra, meus irmãos, que as nossas raízes, elas estão fincadas em um contexto de zelo às Escrituras, de retorno às Escrituras, e que tudo aquilo que é acrescentado ou diminuído em contexto de fé, seja quem for a autoridade que disser, nós não iremos nos submeter somente ao Senhor. Hoje é comemorado, então, mais de 500 anos de que nós dizemos que nós não nos submetemos ao Papa, não nos submetemos a Roma, nós nos submetemos à palavra do Senhor, nos submetemos ao nosso Deus. E isso, meus irmãos, deve trazer para nós uma perspectiva de coragem, uma perspectiva de esperança. Porque foi assim desde o início. Todo o contexto que o Senhor traz é de não se conformar com este século, mas transformar por renovar a nossa mente por meio da palavra do Senhor. Nós podemos ver que quando Deus tirou o povo do Egito, foi porque o povo não se submeteu a Faraó. Quando nós vamos ver o povo dentro da terra, os momentos que o Senhor traz de avivamento, foi porque eles não submeteram a práticas e a líderes maus, mas sim o retorno à palavra do Senhor. Foi isso que Cristo fez. Ele não se submeteu à liderança religiosa do seu período, muito menos às autoridades, mas ele se voltou a cumprir aquilo que o Senhor queria na sua palavra. Se você ler o livro de Atos, você verá como eles pregavam, e a maioria das vezes eles eram apedrejados, presos e mortos, por conta do conteúdo da pregação e do evangelho que eles tinham. O evangelho é um evangelho de arrependimento. O evangelho que foi pregado nas Escrituras, que foi pregado então no período dos pais da igreja, o evangelho que foi pregado na Reforma, também deve ser pregado hoje. E aqui estamos nós. Esse ano, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela comemora 165 anos de existência. Uma nova tentativa de um legado da fé reformada aqui no nosso país. Por meio do pastor e missionário Simonton, em 1859, tem então a fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde é fundada a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. A fé reformada foi então restabelecida no Brasil após quase 3 séculos, agora com bases sólidas e institucionais. Uma das primeiras igrejas a serem então instituídas em nosso país. A Igreja Presbiteriana hoje ela tem um aspecto de expansão e compromisso. E muitas vezes, eu quero que você entenda, meus irmãos, que quando falamos de missões, de fé reformada, nós devemos entender que as coisas relacionadas à palavra e à casa do Senhor, ela não pode ser feita de todo jeito, mas sim conforme as Escrituras elas ordenam. Então, uma das coisas em que Simonton ele iniciou foi uma fidelidade doutrinária, mantendo-se fiel às doutrinas reformadas e à confissão de fé do Westminster. Assim que ele chegou no Brasil, ele se juntou com alguns batistas e congregacionais para que o evangelho progredisse. Mas mesmo essa junção não fez ele abraçar ou praticar tais coisas. A reforma protestante, o princípio dos reformados,
o aspecto não é somente doutrinário, mas os outros aspectos da vida também estão presentes. A missão americana aqui no Brasil, as primeiras igrejas que foram fundadas, eram 3 coisas que abriam. Era uma igreja, um hospital e uma escola. Mostrando a importância tanto do aspecto doutrinário, mas também cuidado com a vida, entendendo que a igreja deve ser bênção para o contexto aí fora. Isso não quer dizer que nós temos que abrir um hospital e uma escola aqui na igreja. Mas que o aspecto doutrinário, ele deve então ir além do que somente conhecimento, do que somente frases e definições, mas sim por meio de prática. E nós hoje estamos aqui em Ipirá. E o Senhor nos chama a aprendermos um pouco da história e lembrarmos e termos coragem de vivermos segundo o Evangelho. Talvez, se hoje fosse ser analisado por muitos de nós, tudo aquilo que aqueles homens fizeram e passaram, talvez nós iríamos parar e pensar: será que vale morrer por um pouco de água no vinho? Será que vale morrer por conta de algumas gotinhas de sal, óleo e saliva no água no batismo? São coisas que nós devemos entender, que para que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo isso, reunidos nesse local e tendo liberdade de culto, algumas pessoas sonharam com isso aqui no nosso país e não conseguiram há centenas de anos atrás. Hoje nós tememos um pouco de desconforto, de desagrado, de que alguém olhe para nós e vire a cara ou fique chateado. Mas aqueles homens estavam colocando a sua própria vida em risco por conta do Evangelho. E o que eu quero trazer, meus irmãos, para nós nessa palestra é que nós precisamos ter mais coragem de pregar o Evangelho. Nós devemos ter mais coragem de confrontar e protestar aquilo que não condiz com as Escrituras. A pessoa não vai entender, a culpa não é minha. A pessoa não vai aceitar, a culpa não é minha. Mas uma coisa é certa: eu tenho que protestar contra tudo e todos que vai contra o meu Senhor, contra tudo e todos que desonram o meu Senhor. Possa ser quem for, devemos nos submeter a esse Deus. E isso requer coragem. Isso requer um entendimento de fé. Nós vivemos, meus irmãos, tão acomodados na nossa liberdade religiosa, que nós não representamos ou não temos nenhuma significância de mudança. Nós vemos em gráficos e números a quantidade de cristãos e evangélicos que tem no país, mas não parece que tem esse tanto de crente. Porque uma luz sendo colocada em evidência, ele ilumina todo o ambiente. Cadê esse tanto de luz? Nós, como cristãos, devemos entender isso. Somos servos do Senhor. Devemos protestar diante daquilo que nós cremos. Eu quero que isso não sirva, meu irmão, de desânimo ou constrangimento, mas que isso sirva de ânimo para nós resgatarmos as nossas origens. Como é bom, muitas vezes nós ficamos com a curiosidade de saber a história de quem foi o nosso avô, bisavô, tataravô, e começamos a entender um pouco deles. Olha o que ele fazia. Como sentamos e começamos a escutar a história do nosso avô, falando do seu avô, o que ele fazia, nós começamos a imaginar e pensar: que coisa
Que interessante, veio de lá, veio daquela cidade, daquela região, vivia assim. Até hoje minha família tem essa prática que eles faziam lá. Até uma alimentação que eles preferem, hoje a gente come parecido. Nós olhamos e começamos a entender. E assim também deve ser aplicado à nossa fé. Devemos resgatar as nossas origens. Hoje, a maioria das igrejas presbiterianas do Brasil estão se reunindo para louvar ao Senhor por conta da reforma protestante. Isso é louvável. Mas a maioria dos crentes não sabe dizer nenhuma das 95 teses. E isso não é para desencorajar nem para nos envergonhar, mas para nós atentarmos que precisamos resgatar muita coisa. Precisamos entender o que foi isso, o que foi lutado, o que é que nós conquistamos e aproveitarmos isso. Esse resgate não é somente algo histórico, mas principalmente um resgate às Escrituras, um resgate à palavra do Senhor, e que Ele nos ajude a voltarmos. E aqui, meus irmãos, isso nos faz entender que estamos em nossa igreja local falando de reforma, buscando reforma, mas ainda temos muito o que reformar. Iremos passar toda a nossa vida reformando. E isso requer o quê? Trabalho, desconforto. Se você já passou por uma reforma na sua casa, você sabe o que eu estou dizendo. É difícil. Mas quando você termina a reforma, se consegue terminar, você olha e diz: como está bonito. Você nem lembra, muitas vezes, de como a casa era antes. E esse é o aspecto que nós devemos caminhar. Trazer esse aspecto de reforma, esse aspecto de esperança, para que então isso seja vivido na nossa igreja e também no município onde nós vivemos. Sabe por quê, meus irmãos? Todas as vezes que os crentes, eles se voltam às Escrituras, a mudança, a transformação, quando há zelo e compromisso dos crentes com as Escrituras, isso transforma. Aconteceu isso no Antigo Testamento, no Novo, movimento de reforma. Isso também pode acontecer conosco hoje. Por quê? Só há um Deus, só há uma fé e só tem um batismo. O batismo que foi aplicado no Novo Testamento também é aplicado a nós. É o mesmo Deus e a mesma fé. E o mesmo Espírito que foi deixado, também foi deixado para nós. E isso, meus irmãos, nos faz entender um pouco das nossas raízes e como nós vivemos hoje, debaixo dessa realidade. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais essa bela história. Quero pedir que vocês se coloquem de pé para orarmos ao Senhor, encerrando esse momento. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, como tua igreja, a entendermos cada vez mais a nossa história, estarmos convictos daquilo que o Senhor tem nos dado, do conhecimento da verdade da tua santa palavra. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos dá coragem, Senhor, a vivermos de maneira coerente com a nossa fé. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Nos pode sentar? Meus irmãos, os avisos dessa semana é domingo pela manhã, teremos o culto solene na escola dominical.